Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus, né? E Deus sempre tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. E ontem não deu para estar aqui, houve um imprevisto familiar, mas nós estamos aqui hoje, nessa quinta, para ouvir mais uma vez a voz de Deus, combinado? Então, antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, amém? Então, bora lá para nossa meditação dessa quinta-feira e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, uma instrução da parte do Senhor, né? Que está lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então nós temos o nosso Deus como maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E sobre o que eu quero estar falando nessa jornada de lições de hoje é sobre o nosso Deus ser o nosso conselheiro. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, e também temos o Espírito Santo como nosso conselheiro, não é verdade? A palavra de Deus diz que ele veio para nos consolar, para nos instruir, para nos orientar. E o que fala sobre conselheiro? Fala que conselheiro faz isso. Conselheiro nos orienta. Então vamos lá. O que significa conselheiro? Conselheiro é aquele que orienta, olha só como eu disse, indica, sugere, recomenda, troca ideias e opiniões. Então, conselheiros é aquele que te indica, sugere, recomenda, instrui alguma coisa, não é verdade? E em quem nós temos buscado conselhos? Então, a pergunta nessa jornada de hoje é: quem tem sido o seu conselheiro? Onde e para quem você tem buscado conselhos? E o que significa conselhos? Vamos lá. Conselhos é parecer ou juízo sobre o que convém fazer, opinião, aviso, ensino. Então nós podemos entender aqui que Deus, como nosso conselheiro, ele é aquele que nos orienta sobre o que nós devemos fazer, é aquele que nos recomenda a sua opinião, é aquele também que nos dá a ideia, é aquele também que nos diz como nós devemos andar. Porque se conselheiro é aquele que recomenda, que orienta, e conselho é o juízo, parecer sobre tudo aquilo que nós convenhamos fazer, ou seja, Deus é aquele que nos orienta, que nos ensina, né, que nos avisa como nós temos que andar diante dele. Então, nessa jornada dessa quinta-feira, eu quero deixar para você essa meditação. Quem tem sido o seu conselheiro? Que tipo de conselhos eu e você nós temos buscado? Muitas vezes, querido, nós buscamos conselhos naquelas pessoas, né, que nós já sabemos qual vai ser a resposta. Por quê? Porque queremos satisfazer o nosso ego e o nosso eu. E é muito fácil buscar conselho em pessoas que nós já sabemos a resposta. Daquelas pessoas que vão massagear o nosso ego. Daquelas pessoas que vão falar: você tá certo, você tá certa, é isso mesmo. Porque você tem que fazer o que o teu coração manda. Não, não temos que fazer o que o nosso coração manda. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então a verdade é que nós temos que buscar conselhos em Deus e somente nele. E ele precisa ser o nosso conselheiro. Nós muitas vezes falamos que queremos, né, que Deus nos aconselhe, que Deus nos oriente, mas na verdade nós só queremos a opinião de Deus, mas tomamos outros rumos. Então que nessa jornada de hoje nós não venhamos a ser desta forma, querer só a opinião de Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir o que Deus tem para falar, mas eu quero saber. Só que depois a gente ouve, vai lá e a gente faz o que a gente quer, né? A gente vai lá e na verdade faz totalmente ao contrário daquilo que Deus nos orientou. E a orientação da palavra de Deus, ela é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa salvação, para o nosso arrependimento, para a transformação das nossas vidas. Que nessa jornada de hoje nós possamos entender que de forma racional, muitas vezes buscamos conselhos, mas não cumprimos os conselhos que buscamos, principalmente de Deus. Buscamos conselhos dos homens, buscamos conselho no nosso coração, e aí nós fazemos o quê? Nós vamos lá e agimos conforme o nosso coração, mas não estamos atentos à palavra de Deus, não estamos atentos ao conselho de Deus. Já falamos aqui na jornada, né, de lições, que a nossa bússola é a palavra de Deus. Então se você quer um conselho hoje, se você precisa de uma resposta de Deus hoje, leia a Bíblia, leia a sua palavra. O Senhor nos deixou a instrução na sua palavra. E eu quero ler com vocês também Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18. Vamos buscar conselho da palavra de Deus, não é verdade? Vamos lá, Apocalipse 3:18 diz assim, ó. Aqui é a carta, né, que foi enviada às igrejas. Cada uma daquelas igrejas foi enviada uma carta ao anjo da igreja. E olha o que fala aqui na igreja de
Laodiceia, olha a mensagem. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Aqui está sendo avisado, né? A igreja está sendo avisada. Olha, eu aconselho-te. O que é conselho? Conselho, como nós falamos, é parecer ou juízo sobre o que convém fazer. É opinião, é aviso, é ensino. E é o que está acontecendo aqui nessa igreja de Laodiceia. Ele fala, olha, eu te aconselho, eu te aviso, eu te oriento que de mim você compre ouro provado no fogo, para que você se enriqueça, roupas brancas. Ou seja, a orientação e o aviso o Senhor está nos dando de como nós devemos estar, de como devemos nos comportar, do que devemos fazer. Se você for ler antes aqui, ele fala que ele falava que ele era rico, que ele era abastado, que ele tinha, que de nada ele tinha falta. Até falamos, né, sobre isso no canal esses dias, mas aqui não, aqui o Espírito Santo está falando, olha, eu te aconselho, compre de mim ouro provado no fogo, vestes para que você vista, roupas brancas, né? E outra coisa, para que não apareça a sua nudez, e colírio para os seus olhos, porque você não está vendo, você acha que é rico, que é abastado, mas você é pobre, é nu. Então, a palavra de Deus sempre nos orienta, mas muitas vezes nós não queremos ouvir, ver, nós não queremos, muitas vezes preferimos ficar com aqueles conselhos que vai satisfazer o nosso ego. Então, não, que nessa jornada de hoje possamos ouvir o conselho da palavra de Deus. E o conselho é aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Comprar ouro provado no fogo, enriquecer com as riquezas da palavra de Deus, vestir roupas brancas, né? Outra coisa também, pingar colírio nos nossos olhos para que a gente veja, para que não apareça a nossa vergonha nem a nossa nudez. Assim como aconteceu com Adão e Eva quando pecou. Muitos de nós temos pecado, até falamos sobre isso aqui no canal essa semana, temos pecado e não temos mais sentido vergonha do nosso pecado. Estamos nu, andando por aí, espiritualmente falando. Então, que não seja assim, que possamos ouvir as mensagens do Senhor e o conselho do Senhor. E para terminar, Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, olha o que o Senhor nos orienta também nesse dia. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então a palavra de Deus deixa clara que o Senhor, como nosso conselheiro, é aquele que nos orienta, indica, sugere, recomenda, troca ideias conosco e opiniões. E quais são os conselhos que o Senhor nos dá? Os conselhos que o Senhor nos dá é um juízo, parecer sobre o que nós devemos fazer. Então aqui está, para terminar essa jornada de lições, o conselho que Deus dá para mim e para você hoje. Não erre, não erre, porque de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo aquilo que eu e você, nós semearmos, nós vamos colher. Então, de uma forma clara e objetiva, que Deus está nos alertando. Ouça o que o Espírito diz à igreja e obedeça e não erre, porque tudo aquilo que nós plantarmos, uma hora nós vamos colher. Amém? Então essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, para mim também, né, para minha meditação, que ela possa falar em seu coração e que nós possamos aí meditar durante todo o dia. Eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, na nossa próxima jornada de lições. Até lá!